Hoje nós estamos no programa Ernesto Responde com uma pessoa muito especial que fez um feito, vamos dizer assim, que realmente é impressionante. Maurício Decker. E nós vamos falar sobre uma excursão, uma viagem, como é que você chama isso? Uma jornada, né? Uma jornada. Expedição. Que ele fez sobre um acontecimento trágico que aconteceu em 1972, justamente no dia 13 de outubro, coincidência, dia do meu aniversário. Maurício, me diga aí sua idade, onde você nasceu, onde você mora, qual a sua profissão, fala um pouquinho de você. Eu tenho 48 anos, nasci em Curitiba, sou editor de livros já há mais de 20 anos, mas antes de ser editor de livros, sou montanhista e ciclista há bem mais tempo. Né? Editor de livros, você editor de livros. Escreve livros. Edito livros e escrevo, eu sou escritor, também tenho livro escrito de viagem também. Tá. E fala um pouquinho sobre os dois filmes, né? Esse acidente foi tão assim comentado e falado que ele deu origem a dois filmes. Quais são esses filmes? Na verdade são 3 filmes. Um é menos conhecido porque esse filme foi feito em 76 com muito pouco recurso, não tinha, né, a edição era muito ruim. É um filme precário, assim, vamos dizer. Esse de 76 não é muito conhecido. O filme que ficou famoso, mesmo conhecido, é o Vivem, aqui no Brasil se chama Vivos, que é com Ethan Hawke. Enfim, eu considero um bom filme, sempre achei um bom filme. Eu conheci ele logo depois que eu li o livro da onde eu conheci essa história, né? O primeiro livro que foi escrito, do Pierce Paul Reed, um inglês que entrevistou todos aqueles meninos que caíram ali, o time de rugby, os pais deles, o pessoal que fez a busca. Na verdade, esse livro foi o livro que abriu assim, minha leitura, que pela qual hoje eu sou mais apaixonado, que são os livros de referência de viagem, de exploradores polares, navegadores, montanhistas. Eu tenho muito carinho por esse livro. E o filme saiu logo um ano depois desse livro. O filme saiu depois desse livro. O livro é de 73, o filme saiu lá em 93, 20 anos depois da tragédia. E agora foi lançado Sociedade da Neve, que é um filme muito realista. Esse filme o diretor levou 10 anos concebendo esse filme. A Netflix deu o dinheiro necessário para ele fazer o filme em espanhol como ele queria. E saiu um filme de 2h30 que poderia tranquilamente ter 6 horas, porque é um baita de um filme realista. Ele foi visto muito rapidamente, alcançou acho que 200 milhões de pessoas no mundo viram nas salas de cinema. Contando com a Netflix também, no dia 4 de janeiro ele foi lançado na Netflix e ficou ali top, o primeiro filme, várias semanas. Está ganhando vários prêmios na Europa agora, concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E como é que surgiu a ideia de você ir até lá, até aquele lugar, e de bicicleta, pô? Essa é uma história bacana porque, assim, como eu te falei, o livro ele me encantou, eu tinha 16 anos, foi em 92. Então a gente tá falando ali 20 anos depois da tragédia, eu conheci essa história lendo. E claro que não tive a ideia de ir lá, mas quando eu vi o filme, eu me impressionei muito com o Vivos, o primeiro, fiquei muito impressionado, que foi em 93, no ano seguinte saiu, e aí eu fiquei impressionado e ali foi a primeira vez que eu pensei, pô, um dia eu gostaria de ir lá no lugar que esses caras tiveram, ver o mesmo lugar onde eles viveram aquilo, tá? Mas ficou aquele pensamento adolescente perdido ali, né? Com 18 anos eu comecei a escalar as montanhas do Paraná ali, tem a Serra do Mar, muitas montanhas bonitas ali, acho que todo alpinista paranaense de Curitiba começa a escalar por ali. Ali nós temos o pico mais alto do sul do Brasil, o Pico Paraná. Tem a Serra então você já é ciclista? Ciclista desde pequeno, montanhista comecei ali com 18. Ciclista eu comecei roubando a bicicleta do meu avô quando eu tinha 10, 11 anos. Eu pedalava 70 km no interior de Santa Catarina. E aí com 18 anos comecei a escalar e tal. Mais tarde um pouco essa ideia foi, enquanto eu lia esses livros de exploradores e navegadores, viajantes e tal, eu comecei a pensar, pô, um dia eu precisava ir lá, mas essa coisa começou a ficar mais forte, assim. Quando veio a pandemia, estava pedalando forte, treinando forte, porque era um exercício que dava para fazer na pandemia, né, e você ficava sozinho, isolado e tal. E eu me deu um clique que ia fazer 50 anos da história, em 2022 faria 50 anos. Eu falei, pô, meio século dessa história. Eu falei, por que não ir de bike até lá, né? Eu já viajava de bike, já fiz viagens grandes, já tinha feito antes para a Patagônia, para a maior colônia de pinguim fora da Antártida, da Cordilheira Real na Bolívia até a Amazônia Boliviana. Você já fazia então essa viagem? Já tinha cancha, falei, bom, dá para fazer.
E aí foi ganhando um volume a ponto de eu daí pensar em conhecer o sobrevivente e tal.